Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com o Misael, contrabaixista e professor de música. Contrabaixista da onde? Professor de música da onde? Bom, eu sou contrabaixista, né? Comecei a estudar contrabaixo há mais de 20 anos atrás. E, e assim, o contrabaixo eu conheci por causa da TV, né? E aí, quando eu tive a oportunidade, comecei a estudar com um professor particular lá em São Paulo, fiz aula em algumas escolas de música lá em São Paulo, né? Tem algum músico na família ou não? Não. Tinha um primo meu que acabou falecendo, né? A gente estudava junto, da minha idade, ele acabou falecendo. Mas não tenho. Meu avô tocava um pouquinho de acordeon. Aí tem um tio meu, irmão do meu pai, também tocava um pouquinho de acordeon, mas bem pouquinho, assim, Tem que né? ter o dom, não Tem tem? que ter- É, é. Não adianta Não- aprender a tocar, e eu acho complicado. É, mas assim, hoje em dia você tem bastante técnicas hoje de ensino que qualquer pessoa tem possibilidade de aprender música. Antigamente era mais difícil, era mais quem tinha o dom assim Musical. musical, isso dentro da pessoa que ia para música. Hoje já está mais facilitado, né? Você dá E, aula de música onde? e aí eu dou aula de música, eu dou aula particular aqui em De Jundiaí, quê? De baixo? de contrabaixo e também dou aula de violoncelo também. Não é o meu instrumento principal, mas dou aula de violoncelo também. E eu dei aula no projeto do Guri aqui em Bom, hein? Jundiaí, projeto Guri fantástico, né? Dei aula lá há quase 10 anos. Acabei saindo de lá por conta da orquestra, que eu comecei um projeto novo aí, depois eu falo. E hoje também dou aula num projeto que tem lá em Atibaia, na prefeitura de Atibaia. Um amigo meu coordena lá o projeto é da prefeitura, mas Tipo o Projeto Guri, não. tipo Projeto Guri. Explica pro pessoal o que é o Projeto Guri. Bom, o Projeto Guri é o seguinte, pessoal, é um projeto do governo do estado, voltado para música e é para os jovens, para crianças entre 6 a 18 anos. Então, o limite de idade, 18 anos. É um projeto grande, começou em 95, esse projeto. Eu não vou lembrar agora o nome da pessoa que foi o idealizador, mas ele era muito amigo do governador na época, era o governador o Covas, não Mário Covas, né? Acho que é Mário Covas, é. E aí esse projeto começou a crescer, começou em São Paulo, na capital, e foi espalhando para a cidade. Então hoje o projeto está em 390 cidades no estado de São Paulo. Isso é importante, né, cara? Não É, tira essa molecada da rua também? tira muitas crianças, eu fiquei lá quase 10 anos, eu vi muitas crianças que não tinham uma opção de ter alguma coisa na vida, foi pro Projeto Guri e hoje se tornaram músicos profissionais. E tem muitos deles que estão lá fora. Seguiram a carreira, fizeram faculdade aqui, tiveram oportunidade de ir para fora, tem alunos lá nos Estados Unidos, outros na Europa. Tem alguns com você ainda? Na Não, orquestra, você falou de orquestra. Explica sim. que orquestra você tá, a diferença da filarmônica com a harmônica. Isso. Então, bom, hoje a gente montou um projeto de uma orquestra filarmônica Jundiaí. Em 2000, esse projeto já estava há muitos anos a gente querendo idealizar, só que a orquestra é muito difícil de conseguir. E aí, em 2019, a gente conseguiu tirar do papel e conseguimos pôr em prática, né? Fizemos as primeiras apresentações da orquestra, primeira gravação em 2019, só que infelizmente veio a pandemia, acabou interrompendo um pouquinho, mas assim que passou a pandemia, a gente começou a fazer concertos aqui em Jundiaí, por enquanto só estamos fazendo em E Jundiaí. o que é uma orquestra filarmônica, sem querer te cortar? Não, claro, filarmônica é o seguinte, porque existe orquestras filarmônicas e orquestras sinfônicas. Filarmônica geralmente é orquestra que não tem diretamente verba pública, né? Ela não é uma orquestra administrada pelo governo, Ah, pelo entendi. estado. E orquestra filarmônica não, ela pode ter verba pública, mas ela não é administrada pelo estado, ela é administrada por privado, E como é que né? tá aqui? Aí aqui nossa orquestra a gente é administração privada nossa, né? Não temos verba pública, tudo que a gente fez foi de recursos próprios. Como é que vocês se viram? Apresentações? Apresentações, bilheteria, a gente tem algumas empresas pequenas que são patrocinadoras, né? Então ajudam muito a gente a conseguir idealizar os concertos, né? Mas é mais bilheteria, a maior parte da nossa renda é bilheteria. Então as pessoas que vão lá assistir, que gostam da nossa orquestra, são os nossos maiores patrocinadores, né? E o que vocês já apresentaram aqui em Jundiaí? Bom, primeira apresentação que a gente fez foi o concerto Marvel,
A gente fez 2 vezes esse concerto aqui no Teatro Politeama. E depois a gente fez... Lotação? Lotou, o teatro encheu, né? O teatro com 1.124 lugares, lotou o teatro nos 2 primeiros concertos, né? Depois a gente fez Star Wars, a gente fez 2 concertos de Star Wars. Isso só cortando um pouco, só para explicar, seriam as músicas dos filmes, Isso. vocês interpretando. Isso, então a gente pega essas trilhas sonoras dos filmes, né? Marvel, por exemplo, que é um universo que tem vários super-heróis, né? Então aí você tem Spider-Man, tem o Homem de Ferro, os Vingadores, né? Então aí os filmes têm as trilhas sonoras, a gente pega essas trilhas sonoras e faz essas trilhas todas... Projetado no telão. Projetado no telão, a gente coloca um telão atrás da orquestra, toca, enquanto a gente está tocando, passa a cena do filme no telão. E uma coisa que a gente fez isso em todos os concertos que a gente contratou ator que se vestiam do personagem. Então a gente contratou o Homem-Aranha, o Thor, o Capitão América, né? E a receptividade do povo? O povo ama. As crianças adoram, assim, e é para todas as idades. As crianças adoram, os adolescentes, os porque isso mais também velhos. de geração já antiga, né? Exato. Porque assim, atinge desde do pai até os filhos de hoje, né? Porque esses personagens são antigos, né? Desde a década de 70, 60. Então, hoje os pais das crianças curtiam esses personagens. E hoje as crianças curtem porque tá no cinema, né? Ainda você vê ainda Deu uma revitalizada, né? Deu uma revitalizada, exatamente. Mas também você fez Disney, né? Que mais? A gente fez Disney, fez Star Wars. Star Wars foi muito legal também. O que a orquestra interpretava, por exemplo, da Disney? O Disney a gente fez... Porque o Disney, ele é assim, um universo que mexe muito com a emoção também das pessoas, né? Então a gente teve cantores, um grupo de voz... E a gente relembrou os temas de filmes. Então, por exemplo, Frozen, Cinderela, Branca de Neve, Moana, que mais que a gente fez? E assim, não deu para fazer tudo, porque a Disney também tem muita coisa que é legal. E, então a gente acabou fazendo um pouco. Vamos repetir esse Disney que a gente fez ano passado e lotou o teatro ano passado. Esse ano a gente vai repetir em outubro, no Dia das Crianças de novo. A gente vai repetir esse concerto. Quando que é o próximo? O próximo concerto que a gente vai fazer agora em abril, a gente vai fazer o concerto Hobbit, que é o filme do Senhor dos Anéis, só que não é o filme Hobbit, né? Hobbit. Que é uma outra linha de história do Senhor dos Anéis. Politeama mesmo? No Politeama mesmo. Só que esse concerto que a gente vai fazer não vai ser a orquestra toda. A gente vai fazer com um quarteto de cordas. Então vai ser 4 músicos tocando lá, mas com um cenário bem completo, telão, vai ter interação, vai ter personagens também. Então vai ser bem legal esse concerto que a gente vai fazer agora em abril. Eu vou falar uma coisa até contraproducente. Eu não sabia que a gente tinha uma orquestra filharmônica. Não sabia, né? Não sabia, cara. Eu acho que está faltando muita... a gente vai até tocar nesse ponto, né? Propagar esses eventos culturais, né? Sim. Eu acho de extrema importância, cara. Sim. Vamos divulgar mais isso. A razão pela qual você está aqui hoje é justamente para a gente divulgar esse tipo de situação que eu particularmente... por pecado meu, não conhecia. Parabéns, mas viu? é comum, porque a maioria da cidade ainda não conhece, né? Se você for na rua ali e falar para a pessoa se ela já ouviu a nossa orquestra, a maioria vai falar que não, né? Mas aos poucos a gente está começando, que a orquestra é nova, né? Então aos poucos a gente está começando a mostrar para o jundiaiense a orquestra. Infelizmente, por a gente não ter muitos recursos, a gente trabalha com recurso próprio, não dá para a gente fazer muita coisa ainda. A gente não tem dinheiro para divulgar, que é caro mídia, né, para divulgar. A gente se divulga assim com um convite que você fez para a gente, né? Vamos divulgar mais isso na próxima, hein? Sim, sim. E tocar no coreto para a população, sem que seja uma coisa que tenha bilheteria. Já fizeram, não? Ainda não. A gente pretende fazer... lançar ideia aqui. Isso. É uma ótima ideia. Óbvio, não tem a incorporação patrimonial, não tem ganho. Mas eu acho que a divulgação da cultura, e também falar que tem uma orquestra filarmônica, eu pessoalmente te pediria que vocês fizessem isso daí. É interessante. Uma sexta-noite na praça. Sim. Para poder aglutinar. A gente precisa fazer mostrar isso na rua, né? Ir para a rua e mostrar, né? E da rua puxar para o teatro. Você ter um público, porque você tem que ter o teu ganha-pau, né? Isso, claro. O músico vive bem?
Olha, não vou dizer que assim é sofrido. Você mata um leão por dia, né? Não é fácil, mas dá para pagar as contas, né? O músico consegue Mas pagar as tem que ter contas, gás, mas né? tem que ter força de vontade. Não é fácil. A pessoa tem que, ela tem que se superar porque assim música não é tão hoje em dia é menos, né? Mas antes as pessoas nem consideravam a música como uma profissão, né? Então, quando a gente falava assim que queria ser músico, mas música, isso aí não é profissão, você vai morrer de fome e tal. E hoje não, hoje já diminuiu mais isso daí, mas viver de música não é fácil, tem que ter muita garra, tem que, por exemplo, eu sou músico, a minha formação é clássica, música clássica, não é música popular. Mas eu tive que também aprender música popular para poder ter mais Sobreviver, opções de né? trabalho, exatamente. Então, eu toco, hoje não tô, hoje eu estou me dedicando muito à orquestra, né, e alguns projetos de ensino para a sociedade, mas antes, assim, a gente tocava em bares, Tinha que se restaurantes, virar, né? tem que se virar, E tem quando que você se falou virar. pro teu pai, quero ser músico, pra família? Meu pai apoiou, meu pai e minha mãe eles apoiaram. Não assustaram? Não, porque eles, assim, eles que me incentivaram, para falar a verdade. É Porque meus, raro, hein? é raro, é raro. Meus pais, eles me levavam quando eu tinha, eles gostam, eles são da igreja, eu também sou, e eles gostavam de cantar no coral, meu pai e minha mãe. E quando eu era pequeno, eles me levavam para assistir o ensaio do coral da igreja. Então eles me incentivaram. E aí, quando eu falei, eu quero ser músico com 9 anos de idade, eles foram lá e compraram um 9 violão anos? para mim, 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu quero ser músico. Eles compraram um violão para mim, e aí eu fui. Tinha um amigo meu em Santa Bárbara do Oeste, que eu morava em Santa Bárbara do Oeste nessa época. Ele também estava aprendendo violão, a gente pegava junto, ia na banca, comprava aquela revista Violão, de guitarra. violão, guitarra, Eu toquei exato. violão, viu? Ninguém sabe, mas eu toquei violão. É mesmo? Olha aí, tá vendo? Tocar guitarra na igreja, no grupo de jovens. Olha, e a igreja é o maior incentivador, na nossa época, era o maior incentivador de música. Você vê hoje os músicos profissionais que existem hoje nas grandes orquestras, o ZESP, Municipal de São Paulo, a Sinfônica de Campinas, Filarmônica de Minas, que são as maiores orquestras do Brasil. A maioria dos músicos que estão lá veio aprender música na igreja, tanto na católica quanto na evangélica, né? Aham. Aprenderam música na igreja. Eu sou um desses, né? Que aprendi música na igreja. E aí depois, quando você aprende ali, você tem o contato com a música, você fala, eu quero seguir isso daí, né? Mas é um dom, cara. É, é, Eu acho que é meio até espiritual, porque não adianta, né? Você dá um sim, violão pro cara, fala, toca aí 3 batidinhas, Paraná. Eu sim, acho que tem que ser um. sim. Tem pessoas que vêm com isso, né? Já vem. Não tem como. Eu vi um menino lá em São Paulo que ele ouve, ele não tá vendo a pessoa fazer a nota, ele ouve, ele sabe que nota que tá fazendo, né? A gente chama isso de ouvido Que absoluto. idade? Ele tinha 12 anos. Hoje eu acho que ele deve estar com 20 anos, mas Com idade um menino, né? Uma auditiva. criança, ele ouvia fazer o acorde no violão ou no piano, qualquer instrumento. Ele falava, isso aí é um dó menor, um dó maior, com sétima. Ele falava todas Até. as notas que o cara tava fazendo, né? Ô, louco. A gente chama isso de ouvido absoluto. São poucas pessoas que têm. Para você ter ouvido bom, para você saber que nota é aquela, quem não tem ouvido absoluto, que não nasce com isso, você treina. Mas você Mas não chega só que naquele. não é esse nível de perfeição. Você treina o ouvido, aí de muito treinar, você consegue identificar, olha, nota assim, nota assim. Você consegue identificar os instrumentos afinados. A maioria dos músicos hoje treina o ouvido, para o ouvido ficar afinado. Mas ouvido absoluto, quando a pessoa nasce, não adianta. Ela. Você falou que você é músico clássico, né? Eu Sim. desisti do violão porque minha mãe queria que eu fosse clássico. Aí não É, tinha saco, né? sim. Colocar na Tem a posição esquerda. correta, Então aí eu né? falei, não, não, chega, eu quero tocar guitarra, cara, e vou embora. Você é casado. Sou casado. E a família da esposa? Porque geralmente o músico, ele é considerado um cara, né, boêmio. Como é que Exato. foi? Começou o namoro e o sogro e a sogra? Então, minha esposa, ela não toca nada, não Não, mas a canta. recepção da família dela em relação. Você vai É, casar com músico, sim. cara? Eles me receberam bem. Me receberam Você deu bem. sorte, Dei hein? sorte, dei sorte. Me receberam bem porque quando eu conheci ela, eu já estava É da igreja também? Ela é da igreja também. Facilita também. Facilitou. E quando eu conheci ela,
eu já estava bem estabilizado na música, né? Já estava bem estável, então eles falaram, nossa, que legal, né? É do bem. Exatamente. Porque você sabe que o músico é estigmatizado. Sim. É um boêmio, é o cara que vive na noite, o cara que toca em barzinho, tá sempre chapado, sim. O cara é louco, entendeu? O cara que não tem responsabilidade, criou essa coisa ridícula, né? Sim, infelizmente. Você tem filhos? Ainda não tenho. Vai incentivá-los? Vou incentivar. Não, se caso ele... assim, lógico, incentivar, vou colocar a música para ele, mas aí se ele vai seguir, eu vou deixar nas mãos dele, né? Mas eu vou incentivar com certeza. Com certeza. Toca baixo enquanto ele dorme. Ou ele dá risada ou ele pega no sono. Ou ele pega no sono, verdade. Mas assim, a música, né? Eu costumo dizer que todo mundo devia de aprender música. Todo mundo. Se todo mundo aprendesse música... Na minha época tinha música na escola. Hoje não tem mais. Hoje não tem. Cara. Eu acho triste isso daí. Eu também sempre defendi isso, que na escola deveria de ter música. Eu acho que deveria ter, porque até você desenvolve muito mais a sensibilidade, né? Os países de primeiro mundo, você vê Estados Unidos, Europa, Canadá, tem música na escola, Japão, a China, Coreia do Sul, todos esses países têm música na escola. E você vê, olha só quanto eles produzem de música, né? São primeiro mundo, né? Por isso que são primeiro mundo. E a gente depende deles. Exato. Você compõe também? Componho, mas eu sou mais arranjador do que compositor. Né? Eu já compus algumas músicas. O que é o arranjador? De encrenca? O arranjador de encrenca. O arranjador é o seguinte: vem uma música, você fez uma música, você compôs uma música. Você dá uma burilada. E você fala, faz um arranjo dessa música para mim. Aí você faz uma harmonização, coloca uma nota diferente. O arranjador é isso. Ele faz a harmonização, ele que põe os acordes. Isso, exatamente. O cara compõe a música, compõe a letra, compõe a melodia. O arranjador vem e harmoniza a música, né? Então, sou mais arranjador do que compositor. Você não acha que está faltando muito apoio cultural para a música? Não só para a música, para as artes em geral? Sim, falta. Falta bastante. Né? E o que fazer? Olha, eu vou dizer, é isso que a gente falou. Precisa colocar música nas escolas já é o primeiro passo. Colocar música nas escolas para a garotada é o primeiro passo. Eu acho que isso daí já começa a partir daí. Hoje em dia, eu considero que melhorou bastante, assim. Você tem Projeto Guri, você tem vários projetos aqui em Jundiaí mesmo, você tem Projeto Guri, você tem várias escolas de música particular, porque aí quem tem mais condições, né? Mas ainda tem muito a caminhar. Eu acho que o primeiro passo é isso que a gente estava falando agora, colocar música nas escolas. Colocar música nas escolas e incentivar, e colocar para a garotada assim, olha, isso aqui é uma opção, que eles não têm essa opção, né? Essa é uma opção para você. E hoje tem tanta técnica legal de ensino desde 6 anos de idade, dos 2 anos de idade. Já tem capacidade de fazer alguma coisa? Já. É um ensino diferente. Eu fiz uns cursos para ensino. Eu não pratico esse ensino hoje, né? Mas eu fui adquirir esse conhecimento. E você tem várias técnicas de ensino que a gente chama de musicalização infantil. Que aí você trabalha a música brincando com a criança. É um ensino lúdico, né? Então você vai ensinar ela a ler partitura, mas ela pulando amarelinha, ela fazendo corrida tipo aquelas corridas que a gente fazia de queimada, de rouba-bandeira, só que com o tema da música. Eles vão aprender a música com essas brincadeiras. Legal, e vai assimilando. E a gente chama de musicalização infantil. No Projeto Guri tem isso daí, é muito pouco, são muito poucos lugares no Brasil que tem, mas tem. Só que eu acho que isso devia ir para as escolas. Eu acho que devia de partir das prefeituras. As prefeituras colocar isso nas escolas municipais, no Jardim 1, Jardim 2, é possível colocar. É possível. Para dar um start, né? Exato. Às vezes a pessoa está latente a musicalidade nele, eu acho. Né? Exato. Eu tenho um projeto para daqui médio prazo, junto com a orquestra, de fazer esse projeto de musicalização popular, para ser de graça. Eu tenho esse projeto no papel, estou trabalhando para isso sair do papel em breve. Sai do papel? Porque custa muito caro. Aí teria que ter apoio do governo. O que seria? Por exemplo, eu vou fazer isso daí, estou trabalhando para isso, por lei de incentivo, talvez,
eu monto esse projeto, o projeto está quase pronto. É só começar a sair para fazer o processo de aprovação para captar recursos. Para captar recursos depois. Então, aí eu teria que fazer isso com lei de incentivo, porque no privado você consegue fazer no privado, mas o meu objetivo era para fazer de graça para as crianças carentes. No privado você consegue fazer porque tem as pessoas que têm condições de pagar, exatamente. Como eu já fiz em alguns aí, em Vinhedo, onde eu moro, eu moro em Vinhedo hoje, né? Em Vinhedo, onde eu moro, a gente tem lá um projeto de uma escola particular e lá os pais pagam a mensalidade e tudo. Mas eu queria fazer isso para as crianças que não têm condições. Então, são mais carentes. Aí, para isso, você tem que ter verba pública, né? Então, eu estou fazendo esse projeto para escrever, para poder a gente captar isso de lei de incentivo, e aí a gente pôr isso para andar. Mas não é um negócio tão simples, tem que ser bem trabalhado. Mas é importante, né? É importante. Você não acha que, pensamento meu, você diluir isso daí, ir para a periferia, núcleo de submoradia, isso não ajudaria muito as pessoas a evoluírem e tirar da criminalidade, tirar hoje do tráfico de entorpecente? Sim, né, com certeza, com certeza. Tem um projeto desse em São Paulo, chama Projeto Bacarelli, que o criador... O Coral Bacarelli. Isso, o criador foi... Eu esqueci o primeiro nome dele, que o Bacarelli é o nome do idealizador. E ele está lá no meio da favela de Heliópolis. Então, eu li sobre isso aí. Ele está no meio da favela de Heliópolis. Até fizeram já filme, documentários sobre isso. Já se apresentaram, já. Sim. Eu acho o seguinte, Misael, não sei se você concorda comigo. A gente sempre fala do tripé: segurança, educação, saúde. Se não tiver um outro tripé de lazer, esporte e, eventualmente, arte cultura, você não segura, né? Esse tripé de cima. Eu acho que todo mundo olha esse tripé de cima, mas a base... Os projetos culturais têm que ser incentivados. Tem que ser incentivado, e descentralizados. Exato. Né? Tem que ir para a periferia. Tem que ir para exato. Tem que ir para a periferia. Eu não sei se você sabe, eu sou delegado de polícia. Eu acho que eu teria menos problema se você tivesse mais entrada nesses locais. Exato, entendeu? exato. Quantas pessoas você não tiraria? Com certeza. Porque as crianças que estão na periferia, elas não têm opção, né? Qual é a opção delas? Elas vê ali a criminalidade acontecendo do lado dela. E ela tem aquilo como isso aqui acho que é uma vida normal, né? Sim. E elas vão para isso, achando que aquilo é normal. Exatamente. Agora, se você chegar com um projeto desse lá na periferia de música, é outra coisa. E quantas mães da periferia que tem bebê pequeno e não consegue, né? Então, se você monta um projeto de musicalização infantil lá dentro, para as mães deixar as crianças ali fazendo aula de música, uma creche com musicalização infantil, é excelente. Eles estão aprendendo música, brincando, e as mães podem ir trabalhar, e quando chegar, tá o filho ali, aprendeu música durante o dia, brincou, e ele vai ter oportunidade. Ficou no ambiente saudável, né? No ambiente saudável. E por que você acha que o poder público não investe nisso? O que falta? Não dá voto? Eu acho que não dá voto, exatamente, não dá voto. Então, para o político, às vezes, ele não é interessante, né? Então, eu acho que tem que ser a iniciativa da gente mesmo, o músico, da sociedade, de correr atrás e cobrar isso, né? Olha, eu quero fazer isso. Então, por exemplo, eu tô com esse projeto aí, eu acredito que tem que ser bem trabalhado. Isso vai ser, a orquestra vai estar encabeçando isso, né? Vai ser a orquestra também. Eu estou trabalhando para a orquestra crescer para que ela também possa ser uma ferramenta que vai ajudar esse projeto a sair do papel. Mas eu acredito que cada um fazendo a sua parte, um pouquinho, isso vai sendo mais fácil de chegar para as pessoas que precisam. Mas eu ainda acho que falta, não é a Jundiaí, no geral, o poder público investir. Sim. Nisso daí, sabe? Sim. Investe muito pouco. E assim, e se o poder público investir mais, o retorno não pode ser que não seja imediato, mas de médio prazo, com certeza. Tem coisas, Misael, que você não pode esperar o retorno financeiro, né? Eu acho que o retorno social de um projeto desse... É impagável. Não, é impagável. É impagável, Não tem como, cara. O retorno social assim, como o senhor falou, menos criminalidade, né? E pessoas
que vão ter opção de trabalhar com música e criar novas, né? Imagina quantas crianças que estão na periferia, que se fosse música, que seria um compositor maravilhoso, um cantor maravilhoso, um instrumentista maravilhoso, né? E não só a música, acho que artes cênicas tinha que estar lá. Então, acho que tinha esses projetos na periferia com música, arte cênica, arte plástica, né? O tripé, o lazer também. O lazer também, Eu acho que isso daí faz falta para sustentar o tripé: saúde, educação e segurança. Exato. Já que você é músico, e os funk da vida? O que você pensa desse tipo de... O funk é o seguinte, né? Eu tive um aluno que ele veio, eu dei aula para ele lá no projeto Guri, e ele veio da periferia, né? E aí quando os alunos chegam, eu pergunto para eles, qual música você gosta de ouvir? Eu vou tocar aqui para você. É mesmo? Dá para tocar no contrabaixo? Dá. Aí tinha esse aluno que ele falou que era o funk. Aí ele cantou a música que ele gostava lá. Você conhecia? Não conhecia, eu não conhecia. Bom, eu vi ele cantando ali, eu peguei e falei, então canta aí que eu vou fazer aqui no contrabaixo. Aí eu peguei e fiz lá, né, fiz um sonzinho ali para ele ficou impressionado com aquilo. Primeira coisa que eu faço, eu não vou criticar a música porque é aquilo que ele gosta, né? Aí eu falei assim, eu vou mostrar a outra opção para ele de música. Aí eu comecei nos ensinos, mostrar músicas clássicas, outros tipos de música. Esse menino, depois de uns 2 anos assim, você perguntava para ele qual música que ele gostava mais, ele ia te falar Beethoven, Mozart. Caramba. Então você vê, deu opção para ele. Mas o funk, assim... Ele só tinha aquela opção. Ele só tinha aquela opção. Ele tá na periferia, qual é a única música que ele ouve? Funk. Infelizmente, o funk brasileiro, que o funk mesmo original, aquele funk norte-americano, não tem nada a ver com esse funk que a gente ouve aí, né? Infelizmente, musicalmente é pobre, porque só batida é uma batida, né? E tem algo por trás dessa batida que a gente explica psicologicamente, a música explica. E a letra... O que tem por trás da batida? A batida é o seguinte, aqueles tipos de batida incentiva a um tipo de dança, né? E geralmente é aquela dança mais sensual, né? Então a música ela influencia, psicológico isso? Ela influencia no seu psicológico. A música tem o poder de te fazer ativar alguns tipos de emoção, algum tipo de ação. Eu preciso escutar mais funk, então, né, meu? Então, mas assim, incentiva aquela sensualidade, né? Subliminarmente. Subliminarmente, exatamente. E a letra também, né? A letra, infelizmente... A letra é um pouco agressiva, É agressiva, né? Muitas das vezes rebaixando a mulher, né? Total. A mulher é um objeto, alguma coisa... Machista demais, misógina demais. Exatamente, acho que é uma letra muito machista. Então, isso que a gente tem que tirar as crianças... Agride muito, né? Eu não sou contra, eu não sou contra, eu acho que não tem que proibir. Eu acho que eu sou a favor que seja qualquer um crie o que quiser. Não, mas a gente tem que lutar para que as crianças tenham a opção de olha essa música aqui. É que nem você diz, cara, tem o funk, mas tem Exato, mas aí ele vai... Naturalmente ele vai escolher o que é bom. Ele vai fazer, a criança ela faz essa associação, né? Então, o meu objetivo é sempre, principalmente as crianças que gostam do funk, eu sempre vou lá e mostro outras opções para ela. Olha essa aqui, essa música aqui, escuta isso aqui, vem tocar isso aqui, né? Porque assim, eu aprendi, né? Você não pode chegar nela e falar, olha, isso aí não presta. Né? Isso aqui que você tem que ouvir. Não, isso aqui é boa, não. Eu falo, olha, legal, bacana essa música que você mostrou. Mostrei para ele que dava para tocar no contrabaixo, né? Quando ele foi aprender. Mas ouve o Bolero de Ravel, né? Exato. Aí, vem ouvir o Pedro Lobo, que tem Nossa, é lindo, hein? Lindo. Então, vocês já fizeram aqui o Pedro Lobo? Fizemos Pedro Lobo. A orquestra não, mas a gente fez no projeto. Explica ao pessoal o que é o Pedro Lobo. Pedro Lobo, pessoal, é uma composição que conta a história de um menino, né? E cada instrumento vai contando aquela história. Então, o lobo é simbolizado por um instrumento. Então, é uma história muito legal, assim. Procure na internet, tem orquestras tocando Pedro e o Lobo e fazendo a encenação, né? Da história. É uma história que o menino vai
ele vai interagindo, enveredando por um caminho, tem vários personagens. É muito legal, é muito legal. Muito top, cara. Muito legal, muito legal. Precisamos repetir aqui, né? Precisamos repetir aqui. Eu quero fazer com a orquestra ainda. Eu ainda tenho vontade de fazer, vou fazer, né? Ainda a gente tem que fazer um passo por vez, mas eu quero fazer ainda concertos que eu vou para molecada. Então, mostrar para molecada uma orquestra, os sons de cada instrumento, e um concerto que vai ser de graça para molecada, e eu vou, lógico, vou nas escolas para ver a possibilidade de trazer essas crianças num teatro, por exemplo, com ônibus, tudo, e eles assistir um concerto, e eu vou fazer um concerto. Tem um concerto muito legal também do Camille Saint-Saëns, que é um compositor francês, que é o Festival dos Animais. É muito legal. Aí você tem várias músicas que representam um animal. É um animal. Então você tem o elefante são os contrabaixos tocando. Ah, é? Aí o contrabaixo, o grandão... É praticamente o Pedro Lobo, né? É praticamente o Pedro Lobo, que cada personagem tem um instrumento. E esse Festival dos Animais do Camille Saint-Saëns é a mesma coisa. Aí tem a tartaruga, aí tem o cisne, então é bem legal também. Então a ideia é a gente pegar essas músicas clássicas, que praticamente criança adora, né? E você fazer essas encenações, mostrar, chamar eles para vir ver a orquestra tocando, eles virem no meio da orquestra, eles ouvir cada instrumento, o violino, o som do boé, som do fagote, isso é muito bacana. É um sonho que eu vou fazer. Eu vou insistir numa coisa que eu já te falei. Traz para a praça. Sim. Conforme você exterioriza isso daí, você capta por exemplo, se eu não falasse com você hoje, eu não sabia que você existia. Se você for para a praça, qual o público que você atinge para depois chamar para um procedimento da Sala Glória Rocha, que a gente vai ter, do Politeama. Procura fazer isso, cara. Nós fazendo muita falta. Nós vamos fazer. Eu tenho essa vontade de fazer uma apresentação na praça, né? É que a gente precisa como a gente ainda é independente, não temos recurso público, é mais difícil para a gente. Mas eu vou fazer esse concerto na praça porque eu quero mostrar para o jundiaense que a orquestra existe e que eles podem nos apreciar lá no Politeama. Da Orquestra Filarmônica. Tem filarmônica aqui? Não, a pessoa não sabe, né? Não sabia? Até a orquestra da eu falei, filarmônica de onde? Pelo Jundiaí. É que eu não dei bandeira. E aqui em Jundiaí tem 2 orquestras, né? Tem a Municipal de Jundiaí, que é a Sinfônica, e a gente, que é a Filarmônica. São 2 orquestras em Jundiaí. Tô fazendo pagar sapo agora. Eu não tô sabendo uma das 2. Tá vendo? Gente, eu tô aqui com o Misael. Agradecer você, eu acho de suma importância, cara, qualquer tipo de arte. E no teu caso, a música é uma arte que vai tirar muita gente da rua. Queria te agradecer a presença, te parabenizar, porque é difícil fazer o que você fez, hein? Porque você vai chegar uma hora falando, não tenho mais grana, preciso arranjar um trabalho a música vai ser passatempo. Mas você insistiu como profissão. Verdade. E lembrar que o músico não é um parasita, o músico não é um alienado, o músico não é uma pessoa à margem da sociedade. Nós temos aqui o Neguinho, né? Nós temos várias bandas aqui que são muito boas, cara. E parabéns, viu? Obrigado. Queria agradecer pela presença. Eu que agradeço a oportunidade que você deu para a gente estar aqui divulgando a orquestra, né? Muito obrigado pela oportunidade. Você, cara. Força e firmeza. Obrigado mesmo.